Café com o Evangelho. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Quarta-feira começa e, como de costume, o nosso devocional. Estamos na pergunta 73 do nosso Catecismo Maior. Ela questiona como justifica a fé o pecador diante de Deus. A resposta é que a fé justifica o pecador diante de Deus não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que são os frutos dela, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela que lhe é imputado para justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça. Quando nós olhamos para Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve algo interessante. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, enquanto ainda era um monge católico, ele se afligia todas as noites porque ele sentia sobre si, sobre a sua cabeça, o peso da ira de Deus. Ele não conseguia ter paz com Deus, por mais que ele tivesse um conhecimento vasto das Escrituras, um conhecimento vasto do que Deus exige para o pecador, quais são as consequências do pecado e assim sucessivamente. Por mais que aquele monge pudesse declarar que confiasse em Jesus para a sua salvação, ele ainda não havia entendido perfeitamente o significado de justificação. Paulo expressou nessas palavras de Gálatas que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus a partir da observância da lei. Os judeus, muitos deles, olhavam para a lei de Deus, olhavam para os 10 mandamentos e diziam: observe tudo e você será salvo. Lembremos-nos do jovem rico que chegou ao nosso Salvador questionando: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o nosso Salvador respondeu: observe os mandamentos. Em sua prepotência, aquele jovem declarou: olha, isso aí é muito fácil. Desde cedo, desde pequeno, eu observo os meus mandamentos, os mandamentos de Deus, né? E o nosso Salvador disse: então vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Aquele jovem sai dali muito triste, porque ele tinha muitos bens. A moral dessa história, dessa passagem, é que aquela pessoa que julgava, que tinha plena convicção, que observava perfeitamente os mandamentos de Deus, ela não observava nem sequer o primeiro: ter Deus como único Senhor. O Deus daquele jovem rico era Mamon. Assim ocorre também com todos aqueles que querem herdar a vida eterna, querem alcançar a justificação a partir daquilo que fazem. Eles podem supor que observam desde sua mocidade, desde pequeno, os mandamentos do Criador, mas quando vão a fundo em sua vida, quando fazem a pergunta do milhão, a pergunta da vida, eles vão cair hora ou outra, porque ninguém pode observar de forma plena e perfeita a lei de Deus, e a consequência disso é que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Por isso, o apóstolo declarou: o justo viverá pela fé. Foi quando Lutero descobriu essa verdade, foi quando Lutero recebeu a fé justificadora que nós abordamos no último áudio, é que ele pôde ter paz, é que ele pôde encontrar descanso, é que ele repousou diante da graça de Deus e confiou nele para a sua justificação. Portanto, a resposta para a pergunta:
como justifica a fé o pecador? É que a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo, a sua justiça e os seus méritos. É a fé que justifica o pecador. Descanse nessa verdade. Deus abençoe. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei. Fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu, vida nova e eterna outorgou. A vida é o Cristo que ressuscitou, por isso sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante